Tenho o prazer de bater um papo neste nosso Gazeta Entrevista de hoje com o senador Jorge Viana, do PT. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou ontem, por unanimidade, o relatório do senador Jorge Viana sobre o PLS número 764 de 2011, da senadora Lídice da Mata. Na verdade, um projeto de lei dos dois senadores que foi juntado. Jorge Viana é o relator e que modifica as regras das zonas de processamento e exportação. Antigamente, 20% apenas da produção poderia ser destinada para o mercado interno. Jorge Viana propôs uma mudança nesta regra, até de 20%, 40% e até 60%. Mas ele vai nos explicar isso aqui direitinho. Como é que foi esse processo no Senado? E agora o convencimento é para a Câmara. E ver se sai do papel, né? E ver se não pode ficar no papel. E para ver se não fazem o mesmo que fizeram o Código Florestal também na Câmara, né? Mas o Código hoje tem a decisão da presidenta Dilma. Hoje acaba. Acaba essa história do Código. A novela, se Deus quiser, chegar ao fim. Ontem eu tive com a ministra Isabela. Muito boa noite, senador. Tudo bem? Boa noite. Direto do aeroporto. Para bater um papo passando aqui para dar um abraço para todo mundo. Boa noite para todos. E é um prazer estar aqui, Alan, e falando de coisas que têm a ver com o Brasil, com o Acre, com geração de emprego, indústria. E se Deus quiser que a gente, de fato, tire essas propostas de ZPS, de área de livre comércio, do papel. Nós estamos numa área de fronteira, senão a economia nossa cresce e quem ganha dinheiro é cobirra. É verdade. Senador, a mais importante e significativa mudança é essa redução de 80% para 60% do percentual mínimo de exportação das indústrias instaladas nas EPS. Na sua relatoria, o senhor propôs ainda um tratamento diferenciado para as EPS das regiões Norte e Nordeste, reduzindo esse percentual mínimo de 20% no primeiro ano, 40% no segundo ano e 60% no terceiro ano. A minha primeira pergunta é, por que as regras das EPS, senador, como estavam antes do seu relatório, não eram atrativas para as indústrias? Olha, no fundo, nós temos um problema seríssimo no Brasil para pôr em prática o funcionamento das chamadas áreas de livre comércio. Até para manter a Zona Franca de Manaus é difícil. E agora nessas ZPS, que eu acho que as pessoas até nem sabem direito, que história de ZPS é essa? São áreas que os governos compram, cercadas, e ali dentro, e só ali dentro, empresas podem se instalar com incentivos fiscais, com toda a facilitação de crédito e funcionalidade, e dali elas exportam e concorrem com o mercado internacional. Isso chama ZPE, Zona de Processamento e Exportação. Então o mundo inteiro está adotando isso. Isso começou mais ou menos em 75, começaram a criar ZPEs no mundo. Então começaram a criar e o Brasil só fez a lei das ZPEs em 2007. Então o Brasil está muito atrasado por conta dessa pressão de São Paulo, que não quer que se desenvolva, porque São Paulo é muito rico, muito poderoso. Então os políticos de São Paulo impedem que aconteça desenvolvimento nessas áreas, porque é uma concorrência, quer que a gente continue comprando de São Paulo. E as ZPS, elas não saíram do papel porque as regras, como você bem colocou, não são atrativas. Uhum. As propostas, a proposta da lei, ela coloca claramente que 80% do que produzir dentro dessa área de ZPS... Tem que ser para exportação. Exportação. O mundo está vendo uma crise econômica. A Europa, que é grande compradora, a maior economia do mundo em crise, os Estados Unidos. Mas vender para quem? Para o mercado interno. Quando o mercado brasileiro é um atrativo, todo mundo quer vender para o Brasil. Verdade. Então, eu cheguei e falei, ano passado, vou mudar essa regra. Falei com o ministro da Indústria e Comércio, ele concordou, consultei todos que trabalham aqui com o Edivaldo, com o Tião, eles estão muito animados, o governador Tião Viana, e a ideia é o seguinte, para ficar mais atrativo, a gente ter, as empresas que se instalarem na ZPE podem vender 40% do que produzir para o mercado interno, e 60% obrigatoriamente tem que exportar. E como você disse, e para quem está instalado, ou vai se instalar aqui no Acre, ou no Nordeste, ou Norte, vai poder começar o primeiro ano exportando só 20%, no segundo ano 40%, no terceiro ano os 60% aí tem que se manter. A empresa tem 20 anos de incentivos, antes era até 20 anos, eu deixei certinho que são 20 anos. A empresa pode trabalhar também, se instalar agora com serviço que não tinha. Quer dizer, a China, México, Estados Unidos, a Argentina aqui, Índia, eles movimentam trilhões de dólares por ano dentro das EPS. São 3.500. O Brasil criou 23, não sai do papel. Então, gente, está na hora da gente pôr isso para funcionar. A daqui nossa é a que está mais avançada, porque está alfandegando, graças ao esforço do Binho, quando foi criado, o Lula, mas o governador Tião Viana se empenhou ainda como senador e agora como governador. O Edivaldo está coordenando esse trabalho, a gente teve o Gilberto Siqueira, fundamental na implantação. A nossa é a que está mais avançada.
Mas para que as empresas se instalem lá e os empregos possam vir, tem que mudar a lei. O senhor citou, inclusive, no seu relatório, o elevado número de ZPS da China, como um exemplo do que o Brasil pode crescer com a instalação e o funcionamento das suas ZPS. Mas a pergunta também, senador, sobre o aspecto legal, é que as mudanças estão de acordo com o que pensa o governo Dilma? Com o que pensa o governo então, porque Dilma? Estão completamente de acordo. Eu fiz combinado também com o ministro da Indústria e Comércio. Para não correr o risco de ser vetado lá na frente. Vetado. Agora, vou aqui porque a gente não pode vender facilidade, tem que pôr a realidade. Nós votamos em caráter terminativo ontem, foi uma coisa fantástica, uma conquista de todos nós, comemoramos, né, o Edivaldo aqui, o Tião, o Brasil inteiro comemorou. Agora, sai de lá, vai para a Câmara, se fizer alguma modificação, ainda vai ter que voltar no Senado, mas eu vou estar cuidando isso de perto. Porque se a Câmara não modificar nada, vai para a sanção presidencial. Agora, o que você estava falando aqui, a China tem 187 ZPS, Alan. Geram 50 milhões de empregos dentro delas. Vou repetir, 187 ZPS na China, gerando 50 milhões de empregos. E movimenta 145 bilhões de dólares por ano. Isso é uma coisa fantástica. Aí você pega México. O México tem 1.300.000 empregos gerados dentro das ZPS. Então, gente, não é uma coisa de ouvir dizer, não. É que as regras no Brasil, e essa briga com São Paulo, que essa coisa de São Paulo quer que todo mundo compre de lá, é a guerra fiscal. Atrasou, guerra fiscal, atrasou. E o Brasil entrou atrasado. A nossa lei, a 11.508, é de 20 de julho de 2007. Quer dizer, a lei que criou o ZPE é de 2007, está errado. Estamos atrasados, estamos aí 5 anos. Há 5 anos que a gente começou, quando o mundo começou em 75. Em 75, 80, no século passado, foram criados 30 ZPEs no mundo. Hoje tem 3.500. São trilhões de reais e centenas de milhões de empregos gerados dentro das ZPEs. E o Brasil precisa implementar pelo menos a primeira. Aí eu lhe pergunto, qual é a possibilidade real de seu relatório do PLS ser aprovado também na Câmara e qual é o prazo para isso, senador? Olha, o parlamento tem os interesses. Nós temos que juntar a bancada do Norte, do Nordeste, de quem tem ZPS, mas o fato de ter tido 16 votos ontem na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, que para muitos é a segunda comissão mais importante do Senado. Quando eu fiz a leitura do meu relatório na CAI, tinham 16 senadores lá, né? Foram 16 votos a favor do meu relatório. Eu acho que isso é uma chancela, isso é um aval que a gente recebeu, que vai chegar com muita força na Câmara. E a gente vai atrás, nós vamos juntar também os senadores, os deputados que daqui e de outros estados que têm interesse no projeto para ver se isso anda. Porque lá em Brasília é assim, se você não pôr debaixo do braço se não for o projeto fazer política, e não conversar com as pessoas, não tiver uma proposta bem feita, você não consegue nem dinheiro, nem consegue fazer as coisas andarem. Então, tudo é com muito sacrifício. Divide o Código Florestal, que eu passei 1 ano nisso, mas hoje, graças a Deus, a presidenta está anunciando o fim dessa novela também. Agora, quem está em casa e que sonha, talvez pensa, meu Deus, eu posso, quem sabe, instalar a minha indústria, eu tenho um projeto, tem financiamento para isso. Senador, qual o regime diferenciado de tributação para as empresas que se instalarem na ZPE? Quais são as grandes vantagens? São todas as vantagens que o empresário sonha, a ZPE coloca. Ele tem essa limitação de ser uma área determinada, não é todo mundo que vai para lá, você só tem um espaço físico estabelecido e só ali dentro que tem esses incentivos. Mas você não paga imposto para importar os insumos, os equipamentos que você precisa. Você tem uma tributação diferenciada dentro dessas instalações e todo um aparato de política de governo, inclusive fazendária, de suporte para as empresas que estão ali dentro. Quer dizer, esse é o sonho da realização da ZPE. É por isso que elas dão certo no mundo inteiro. E eu não tenho dúvida que darão certo aqui. E nós do Acre, o Acre foi o primeiro a alfandegar, está de parabéns o governo, o Tião se empenhou diretamente, a equipe, o Edivaldo, o Fábio, todos trabalharam intensamente. E você vai no Ministério da Indústria e Comércio e diz, a do Acre que está mais avançada. Foi uma das últimas a ser criada, por decreto, né, o presidente Lula. E a primeira alfandegada. A primeira alfandegada. Foi mais um presente do presidente Lula para o Acre antes de sair. E essa conexão com a Estrada do Pacífico. Quer dizer, a gente sempre estratégica. Estratégica, porque nós temos um mercado de 30 milhões de consumidores num raio de 700, 800 quilômetros a partir de Rio Branco. Então, nós estamos numa área de fronteira. Então, nós temos que fazer o uso do fato de estarmos próximos
da Bolívia, do Peru, que são mercados consumidores. Porto próximo dos portos do Pacífico, da costa oeste americana, da Ásia, dos portos da Ásia. Agora, gente, tem que ter produção aqui dentro, mas uma produção que seja planejada, trabalhada, porque aí eu estou falando de produtos com valor agregado. Porque não adianta, o Acre tem que sair... Não é assim, não. O Japão é uma ilha, não tem estrada para lugar nenhum, mas compra boa parte do consumo. O Japão compra toda a comida que ele consome. O japonês compra tudo de fora. As indústrias madeireiras do Acre, por exemplo, podem se instalar na ZPE para vender produtos com alto valor agregado? Que é o que compensa. Porque você não pode sair carregando toras de madeira. A indústria se instala ali dentro. Obviamente, não é para montar uma serraria. Você vai lá dentro para processar a madeira, produzir móveis, peças, de utensílios domésticos, design. Você monta uma indústria ali, tem toda uma facilitação e exporta. O que está atrasando um pouco a nossa ZPE, e aí sinto muito, essa crise econômica afeta diretamente a todos, é que a Europa entrou numa crise, a crise começou nos Estados Unidos, se transferiu para a Europa, que são os dois grandes consumidores. Os dois grandes consumidores do mundo, os Estados Unidos, com a maior economia do mundo, e a Europa também. Obviamente que a China agora é que está suprindo essa deficiência, e é todo mundo de olho na China e na Índia e no Brasil, que são os países que estão tendo essa ampliação da base de consumo. No Brasil mesmo, quando a gente fala que começou no governo do presidente Lula e que segue na presidenta Dilma, o pessoal está com um pouco mais de dinheiro, o pessoal está viajando mais, está comprando seu carrinho, comprando sua moto, as pessoas estão comprando mais alimentos, estão melhorando sua casa. Isso tudo é fruto do crescimento econômico que o Brasil está vivendo. Mas o mundo não está assim. O mundo está mergulhado numa crise e isso atrapalha a consolidação da nossa ZPE. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que também vamos aproveitar a crise, vamos nos instalar, vamos pôr as indústrias lá. Quando a crise passar, nós estamos numa posição de vantagem em relação às outras. Vou dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer mais 2 blocos com o senador Jorge Viana, até porque tem uma perguntinha muito boa. E se o senhor fosse fazer uma consultoria para indústrias se instalarem no Acre, quais seriam os grandes negócios que o senhor indicaria? Como conhecedor e consultor ex-governador, ele responde logo após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista. Até já.